Agora, a Bíblia lida e explicada com Alain Amorim. Para quem quer ouvir a Palavra de Deus de forma simples e compreensível. Olá, meu querido ouvinte, minha querida ouvinte. Estamos de volta com o programa Bíblia Lida e Explicada. Eu sou o pastor Alain Amorim. Estamos hoje iniciando mais um capítulo juntos. Vamos hoje começar o capítulo 6 do Evangelho de Marcos e eu convido você a estar com a sua Bíblia aberta para acompanhar a leitura do primeiro trecho, que compreende os versículos 1 até o versículo 6. Marcos capítulo 6, verso 1. Diz assim a bendita palavra de Deus: Tendo Jesus partido dali, foi para a sua terra, e os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, passou a ensinar na sinagoga, e muitos, ouvindo-o, se maravilhavam, dizendo: De onde vêm a este estas coisas? Que sabedoria é esta que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? E não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Não pôde ali fazer nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos e impondo-lhes as mãos. Admirou-se da incredulidade deles, contudo, percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. O nosso autor que estamos estudando para a preparação desses estudos no Evangelho de Marcos, o William Hendrickson, trouxe uma interessante observação acerca do capítulo 6 de Marcos. Na verdade, um contraste entre o capítulo 6 e o capítulo 5, porque o capítulo 5 é notado por sua expressão da fé daqueles que foram sendo curados por Jesus, a fé resultante, inclusive, da mulher que foi curada do fluxo de sangue, a fé do próprio Jairo, que creu no Senhor Jesus, tendo recebido aquela exortação de Jesus: não temas, crê somente. O capítulo 6 está em contraste, porque nesse capítulo nós veremos que a falta de fé daqueles que interagem com Jesus é o que chama a atenção. E num dado momento até mesmo de seus discípulos, como nós veremos no final do capítulo. Por ora aqui, Jesus, como Marcos nos informa, retorna à sua terra, indicando mais provavelmente que Jesus estava de volta em Nazaré, onde ele nasceu. Jesus fez do seu quartel-general, digamos assim, do seu ponto de operação, seu ponto operacional, Cafarnaum, que era distante cerca de 30 a 32 quilômetros de Nazaré, sua cidade natal. Aqui o texto indica que ele estava em sua cidade natal, e algo extraordinário aconteceu quando ele chegou ali. A reação inicial do povo foi de acolhimento. O texto diz que o sábado chegou e, como era costume de Jesus, ele estava de novo na sinagoga ensinando, porque esse era o propósito principal de Jesus: ensinar, pregar. E o texto diz: muitos ouvindo-o se maravilhavam, dizendo: de onde vem a este estas coisas? Mas essa reação inicial logo dá, na verdade, lugar a uma incredulidade que parece que foi tomando conta do coração de todos. O que eu vejo aqui, e é o que realmente parece, enquanto alguns inicialmente estavam acolhendo e estavam maravilhados daquilo que Jesus estava fazendo e falando, na verdade a maioria, e talvez até incitados pelos chefes da sinagoga, porque nós sabemos que desde sempre
os religiosos, os chefes, os líderes religiosos não aceitavam e não reconheciam Jesus. E talvez influenciados por eles, a maioria do povo aqui começa, na verdade, a rejeitar Jesus. Então, enquanto o verso 2 diz que eles estavam ouvindo e se maravilhavam, a transição do versículo para o versículo 3, ou seja, a metade do versículo 2 para o versículo 3, já dá indícios de que algo estava realmente errado. De onde vem a este essas coisas? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Esse é o questionamento do verso 2. Talvez um questionamento legítimo, algo que certamente eles gostariam de saber, e que é algo que certamente era sempre perguntado naquele tempo, de quem era a autoridade que Jesus tinha para fazer tais coisas. Essa era uma pergunta natural, porque eles queriam saber se ele era realmente enviado de Deus. Eles queriam saber se era um profeta ou algo assim. Então essas perguntas são legítimas. Mas o verso 3, na verdade, traz o fato de que muitos deles tinham outra intenção ao perguntarem essas coisas. Eles não estavam indagando para conhecer e saber da verdade. Eles estavam perguntando porque já estavam duvidando de Jesus. Verso 3 traz então a seguinte observação: não é este o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? Não vivem aqui entre nós suas irmãs? E escandalizavam-se nele. Gravem bem essa frase. Eles acharam que, na verdade, Jesus era mais um mero carpinteiro, alguém que certamente não teria autoridade vinda de Deus para fazer as obras que estavam fazendo. Por isso se escandalizaram. Eles simplesmente disseram: não é Jesus um homem comum? Não é um carpinteiro? Não tem essa profissão? Aliás, algumas versões trazem filho do carpinteiro e outras carpinteiro. Na verdade, naquele tempo era muito comum que o filho seguisse a profissão do pai. E tudo indica que Jesus realmente seguiu a profissão de seu pai, que era carpinteiro. Mas isso não nos impede de perceber aqui que Jesus tanto era filho de um carpinteiro, porque José, seu pai, o era, mas também que ele mesmo era carpinteiro, porque havia seguido os passos do pai, até que no momento certo ele então assumiu o seu ministério. O certo é que é um consenso entre os estudiosos que Jesus, até antes do seu ministério, tinha seguido os passos de seu pai como carpinteiro. Mas as pessoas aqui não estavam dispostas a atribuir a Jesus nenhum valor a mais do que aquilo que eles viam. Ele é um mero homem, um filho de carpinteiro. Sua família está aqui, suas irmãs estão entre nós. Então eles não estavam dispostos a crer, não estavam dispostos a atribuir a Jesus nenhum tipo de valor espiritual alto, nenhum tipo de mérito que os fizesse reconsiderar o fato de que eles estavam realmente dizendo que Jesus não era mais do que um mero homem, não passava de um mero homem. Por isso o verso termina dizendo: e se escandalizavam nele. E eles então deixaram que isso fosse ocasião para que, na verdade, eles não crescem em Jesus. E nós veremos que é esse mesmo caso quando terminarmos o verso 6 desse trecho. Mas o verso 4 diz assim: Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra, senão na própria terra. Não há profeta sem honra, senão na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa. Que fique bem claro uma coisa: Jesus jamais buscou reconhecimento humano. Jesus queria ser compreendido, queria ser aceito, queria ser visto por quem ele era, o Filho de Deus. Jesus não buscava popularidade. Jesus não queria nenhum tipo de atenção excessiva à sua pessoa, para que
nada fosse ocasião para que as pessoas chegassem a compreendê-lo mal ou a não compreender quem ele realmente era. Por isso Jesus não queria popularidade. Jesus então, ao afirmar nenhum profeta é sem honra senão na sua terra, na verdade estava querendo dizer, se há algum tipo de reconhecimento de um profeta, se pode haver algum tipo, esse reconhecimento certamente não vem na sua própria casa. E o verso 5 nos traz uma informação interessante. Não pôde fazer ali nenhum milagre, senão curar uns poucos enfermos, impondo-lhes as mãos. Enquanto Jesus curava a todos os enfermos que lhe eram trazidos, o que nós vemos aqui é que as pessoas, por causa dessa incredulidade, dessa postura, não vieram até Jesus com seus enfermos. Eles não fizeram questão de crer em Jesus, ou mesmo de investigar, ou mesmo até trazer os seus enfermos à sua presença. Jesus não fez ali nenhum milagre, não porque não quisesse, não porque ele se negou a curar aqueles que estavam diante dele, ou a estender a sua mão para tocar em alguém que estava com uma enfermidade. Não, meus queridos ouvintes e queridas ouvintes, ele não fez nenhum milagre porque simplesmente as pessoas que eram seus conhecidos, seus conterrâneos ali daquele lugar, não vieram à sua presença, não o acolheram, não vieram considerar o seu ensino, não vieram ver as obras que Deus estava realizando através de Jesus. E se o povo inicialmente se admirou e depois logo essa admiração se transformou em incredulidade, Jesus muito mais, como nos diz o verso 6, se admirou da incredulidade, da falta de fé. Verso 6 diz então, admirou-se da incredulidade deles, contudo percorria as aldeias circunvizinhas a ensinar. Ali Jesus foi rejeitado. Jesus não curou ninguém, não porque eles não tivessem fé, mas porque não creram nele. Ele não foi acolhido, ele não foi visto como alguém que era mensageiro de Deus. Essa é a chave do entendimento dessa passagem. As pessoas não precisavam crer em milagre. Hoje, há um ensino errado dizendo que as pessoas têm que crer para serem curadas, têm que crer para receber a cura. Nós não precisamos crer em milagre para sermos curados. O que Deus quer, o que Jesus quer é que nós creiamos nele. Venha o milagre ou não, que tenhamos fé no Senhor Jesus. E é isso que Jesus não encontrou aqui. E por isso não pôde ali fazer milagres, porque não creram nele. Mas Jesus não ficou ali, foi para as vizinhas, as aldeias ao redor, para ensinar, como nos diz o texto. Nós vamos ver que Jesus continua a trazer o seu ensino e agora ele vai comissionar os seus discípulos para o ministério que ele os tinha chamado para fazer. Isso nós veremos juntos no nosso próximo encontro. Até lá, que Deus o abençoe. Acesse agora nossa plataforma e baixe os podcasts www.rede316.com.br. A Bíblia lida e explicada com Alain Amorim.